A massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem chegando com esse corte com muita informação do nosso Galão da Massa para esse jogo de logo mais que vale muita coisa. Então a gente inicia o vídeo aí com o Esporte Total. Na sequência a gente traz aí a equipe da ESPN repercutindo muito toda a preparação e esse momento de instabilidade que o Galo vive e também uma provável escalação para esse jogão de logo mais. Então tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mais um brasileiro vivendo uma decisão. Na Sul-Americana, o Atlético Mineiro define o seu futuro. Para o Atlético é praticamente vencer ou vencer diante do Bolívar e isso não está ligado ao placar. O jogo de ida terminou em 2-2, ou seja, um empate dentro da Arena MRV na noite desta quarta-feira leva o jogo para os pênaltis. No entanto, mesmo que se classifique nos pênaltis, isso não afastaria a má fase do Atlético, que não vence há 7 partidas. Nos últimos 3 jogos, inclusive, 2 empates e 1 derrota, o Galo teve um jogador a mais dentro de campo e não conseguiu fazer valer essa vantagem numérica e acabou tendo resultados ruins. Sampaoli ainda não venceu neste retorno ao Atlético e agora tem uma missão difícil. Para o duelo contra o Bolívar, tem alguns desfalques importantes também. Júnior Alonso e Natanael ficam de fora, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. E o Coelho ainda vai ficar um bom tempo fora dos gramados, se recuperando de uma lesão grave no tornozelo, que teve rompimento dos ligamentos e também uma fratura na fíbula do atacante. O Atlético enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira na tentativa de salvar a temporada, que vai de mal a pior. Eliminado para o maior rival na Copa do Brasil e fugindo do Z4 no Brasileirão, o Galo tem na Conmebol Sul-Americana a esperança de levar alguma alegria ao torcedor, que vem na bronca com o time. Péssimo, um time sem garra, um time que não consegue entrosar, um time que tem preguiça de jogar. Eu acho que o pessoal está desmotivado, não sei se eles estão recebendo um dia ou não, sei que tá ruim. É difícil, né? Pra quem viu o Galo em 2021, ver como o Galo tá agora, quase na zona de rebaixamento, é realmente muito desanimador, né? Mas a gente que é torcedor tem que agarrar com o time, né? E não é pra menos. São 11 derrotas nos últimos 19 jogos. Atualmente, o Galo enfrenta uma sequência de 7 jogos sem vitórias. Nem Sampaoli, que era tido como a esperança dos atleticanos, foi suficiente para quebrar essa maré de azar. A fase é tão ruim que até Hulk vem sendo questionado. O Hulk ainda merece a titularidade, né? Mas eu acho que precisa de ter um reposicionamento, assim, em termos da atuação dele como capitão. Deixam para ele resolver tudo sozinho, ele tá cansado e não consegue. A gente sempre na vida, a gente sempre passa por momentos ruins e momentos bons, né? Sempre tem altos e baixos. Então, é a mesma coisa com o jogador de futebol, que ele é ser humano também. Os resultados ruins geraram desânimo no torcedor. Até agora foram vendidos cerca de 13 mil ingressos, menos de 1/3 da capacidade da Arena MRV. Mas como diz o ditado, se houver uma camisa do Galo pendurada no varal, o atleticano torce contra o vento. Bons resultados trazem bons públicos, maus resultados trazem maus públicos. Você falou 13 mil, agora são 13.001 porque eu vou comprar meu ingresso daqui a pouquinho. Fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença, porque ele vai ser um torcedor a mais jogando na Arena MRV. André Kfouri, mas isso é uma coisa que pega. 13 mil torcedores, aí o torcedor já não está muito bem, é campeonato brasileiro que não deslancha, os resultados não acontecem. Torcedor invadindo o centro de treinamento 2 vezes nos últimos dias. Isso chega para os jogadores. O material que a gente mostrou aí é bastante simbólico do momento que o Atlético vive, a relação com a torcida. Embora a torcida não possa ser representada por algumas pessoas, é muito difícil, mas você consegue sentir a temperatura e principalmente o nível de insatisfação. Então, é um momento de muitas críticas, certamente o time merece a maioria delas, se não todas. Foi feita uma tentativa de mudança no comando técnico, creio eu, com alguns objetivos, entre eles a chance de ser campeão da Copa Sul-Americana. É o que o Atlético Mineiro tem de mais valioso nesse momento e é preciso passar pelo próximo jogo. O Atlético não jogou bem na ida, com altitude,
a gente considera tudo isso, é muito complicado fazer uma análise normal de um jogo disputado sob essas circunstâncias, mas agora não tem altitude, teoricamente tem o torcedor ao lado, embora o torcedor não esteja disposto, pelo menos até o momento, a se apresentar em grande número, mas é aquilo. Você pode dizer as duas coisas, né? Essas duas verdades, elas convivem. O torcedor sabe quando a hora vale a pena ou não vale. Por outro lado, é muito mais fácil torcer quando as coisas estão bem do que quando as coisas não estão e os jogadores em campo precisam mais dessa companhia, desse estímulo, desse apoio. Eu acho que a torcida do Atlético, dependendo de como esses torcedores estão se sentindo nesse momento, precisa considerar que a chance de terminar bem o ano e viver uma grande alegria, ela está praticamente restrita à Copa Sul-Americana. E tem esse jogo aí, ao qual pouca gente está demonstrando interesse em estar presente. Pois é, Zupa, é um 2-2, depois de abrir um 2-0, é claro que o torcedor fica chateado, aí tem o fim de semana, Campeonato Brasileiro, aí mais uma derrota, mas dá para o torcedor apoiar mais esse time, né? Dá, não, claro que dá, sempre dá, mas eu entendo o que está sentindo o atleticano. Eu, se fosse torcedor, iria, mas aí é uma questão individual. O que o Atlético time, o que o Atlético Clube passa por seu torcedor é um recado desanimador. Assim, o Atlético é um time pouco confiável, se mostra ao longo da temporada um time pouco confiável. O retrato de momento é muito preocupante, há um temor com essa aproximação da zona de rebaixamento, que ainda não é algo alarmante, mas está isso aqui de ficar alarmante, né? Então é um temor que existe. E a Copa Sul-Americana, ele era o último dos desejos, né? Acho que dentro do panorama, o atleticano sabia que ganhar o Brasileirão não ia. O que ele queria, especialmente após passar pelo Flamengo na Copa do Brasil, era brigar para ganhar a Copa do Brasil. Aí perde para o Cruzeiro. No Brasileiro, que beleza, a gente não vai ganhar, mas vamos brigar por coisa boa, o time está cada vez mais se aproximando da zona de rebaixamento. E na Sul-Americana, que poucos atleticanos queriam, o time está nas quartas de final para uma vitória em casa de bater semifinal, mas numa campanha, nossa, mas uma coisa preguiçosa. A fase de grupos o Galo jogou sem querer jogar, era um jogo pior que o outro, ficou em segundo lugar em um grupo horroroso, passou pelos playoffs com as calças na mão contra o Bucaramanga, aí pegou o Godoy Cruz ou foi ao contrário, agora nem lembro mais, mas pegou o Godoy Cruz e passou, beleza. Aí contra o Bolívar, na altitude, não jogou bem. Jogou mal, abriu 2-0 jogando mal e não segurou a vitória, ainda perdeu um pênalti o Bolívar no final. Então, assim, uma campanha. O Galo está fazendo um esforço para não estar na Sul-Americana. E o torcedor entende, ele é reflexo do que ele recebe de estímulo, né? Então, embora eu, como torcedor, sempre seja partidário de ir ao estádio, apoie o seu time, especialmente no momento ruim, eu entendo o desânimo do atleticano, porque é o que o Atlético time e o Atlético Clube passa para ele. Ainda assim, o Galo tem todas as condições de passar amanhã e chegar à semifinal. Pois é, olhar para o Jorge Sampaoli e esperar que algo de bom possa acontecer e que ele possa também apresentar um melhor futebol do que tem mostrado. Falando nisso, o Atlético vai ter problemas. O Atlético tem, aliás, ô Cláudio, o Atlético tem desfalque para o jogo? Olha, são 2 desfalques certos, o zagueiro Alonso e também o lateral Natanael. Estão suspensos, não vão poder jogar. O Saravia está fazendo uma parte, né, de transição, ainda não liberado para essa partida. Portanto, o Sampaoli não tem nenhum lateral direito de ofício disponível. Ele pode fazer de novo um esquema com 3 defensores. Ele já utilizou o Fausto Vera junto com o Lianco, e pode ser o Vitor Hugo ou o Ivan Roman, por ali. Nas alas, creio que o Scarpa pode ser usado pela direita e o Arana pela esquerda. E o meio campo ali com o Alan Franco e o Alexander. E um trio de ataque. Um Atlético mais ofensivo que foi nos 2 últimos jogos. Tanto lá em La Paz com o Bolívar, quanto com o Botafogo no Rio. E aí nesse trio pode ser Rony, Hulk e o Renier. Pode pintar Dudu ou Bernard. Aí fica essa dúvida para a escalação do Atlético, que não tem o Coelho, que passou por cirurgia, inclusive com sucesso, nesta terça-feira. O jogador vai ter alta amanhã. O Coelho tem um período de recuperação aí que gira em torno de 5 meses. Não joga mais esta temporada, vai se preparar bem
para o ano que vem. O Coelho, inclusive, nas redes sociais, agradeceu o apoio, o carinho da torcida e agora recuperação, fé nesta volta do atacante do Galo. Então, provável Atlético para amanhã para pegar o Bolívar. Acho que alguém não deve ter falado com o Sampaoli que o Gabriel Menino já jogou muitas vezes de lateral, né? Inclusive o Gabriel Menino, ele jogou com o Sampaoli na primeira partida, não foi? Contra o Cruzeiro. Foi. Só que foi muito mal. O Gabriel Menino também, ele não tem se escalado, né, Romano? Pelos jogos que fez até aqui no Atlético, no Campeonato Mineiro foi bem, mas aí o nível bem abaixo, depois não conseguiu se manter. Mas na lateral direita ainda foi pouco testado no Atlético. E no Palmeiras ele fez bons jogos como lateral direito, até chegou à seleção brasileira nessa função. Mas acho que amanhã ele não vai de Gabriel Menino, não. Pensando aí, né, que ele deve utilizar os 3 zagueiros, com Ivan Roman, Lianco e o Vitor Hugo. E lá na frente, para mim, não seria surpresa se ele escalar o Bernard. O Bernard não foi espetacular contra o Botafogo, mas pelo nível dos atacantes do Atlético hoje, eu acho que ele foi um dos melhores contra o Botafogo naquele segundo tempo. Foi o atleta que mais tentou algo. E como tá todo mundo em baixa, ele precisa recuperar alguém. Talvez o Bernard seja esse jogador e seria uma recuperação e tanto, né? Porque até hoje não se explicou. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro Esporte Total, depois a gente trouxe um trecho aí do Sport Center da ESPN. E para fechar o vídeo, o apito final com o Cláudio Rezende falando aí a provável escalação. Sabendo que a gente tem esses 2 desfalques aí complicados. E que o Sampaoli vai ter que tirar um coelho da cartola aí e ver o que ele vai fazer aí na lateral direita. Eu, sinceramente, hoje escalaria o Scarpa. Bem que tem um menino, não sei como que foi o treinamento, né? Mas eu acho que o Scarpa se daria melhor ali para compor tanto a parte ofensiva quanto recompor. Então, a gente vive essa expectativa da virada de chave do Galo, porque após a chegada do Sampaoli, ainda a gente não viu o resultado de garra, de gana, de vontade ainda nesse elenco do Galo. Sinceramente, a gente não sabe o que está acontecendo. Hoje, novamente, a torcida foi até a cidade do Galo para poder conversar, tirar essas histórias a limpo. Porque não, a gente vê os caras sem vontade, sem gana, como o HG falou e eu botei aqui no canal, falta tesão. Então a gente fica na expectativa de ver nesse jogo em casa, contra o Bolívar, a virada de chave do nosso Galão da Massa. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa esperança para esse confronto de logo mais. Então, você que assistiu o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha sobre tudo que foi falado? Você concorda ou discorda? Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like para você sempre ajudar esse canal que sempre vai fazendo esses cortes, fica aqui sempre pesquisando as notícias, informações para trazer o compilado para a torcida do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.